nosso primeiro caso é o caso do ponto final. Para que serve o ponto final? Para encerrar uma frase declarativa. Eu estou declarando, eu estou afirmando alguma coisa. O ponto afirmou que o concurso sai ainda este ano. Este com T para relação com o futuro, e eu tenho uma afirmação aqui de uma frase, sai este ano, estou afirmando. É uma frase declarativa que se opõe a uma interrogativa. O concurso ainda sai este ano, interrogativa, não é verdade? O concurso ainda sai este ano, posso fazer uma exclamação ou simplesmente um ponto final, estou declarando alguma coisa. O ponto final também serve para encerrar períodos. Aqui está encerrando o período, aqui também está encerrando períodos. Note que lá na aula de período composto, nós falamos que os períodos são encerrados por pausas fortes. Uma dessas pausas fortes é o ponto final e também serve para abreviar palavras. Olha a abreviação aqui de Vossa Excelência, tá bom? Bastante simples o uso do ponto final. A gente sabe que depois do ponto final nós começamos com letra maiúscula, obrigatoriamente. Nos dois pontos, eles servem para alguns casos. Veja, para iniciar a fala de personagens, isso aqui é o uso mais clássico dos dois pontos, é o que a gente aprende lá na alfabetização e continua aprendendo também para concursos públicos, tá? Também serve para iniciar um aposto, ou algum item em enumeração, qualquer elemento que vá enumerar e explicar alguma coisa posterior. Geralmente é um aposto. Este é o problema da geração. A palavra inócua é este. Este é o problema da geração. Qual é o problema da geração? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Todo esse termo é o aposto que explica a palavra este. E note que o aposto é iniciado por dois pontos. Os dois pontos servem para fazer essa anunciação de um aposto, item, enumeração. Beleza? E o nosso terceiro caso, os dois pontos também servem para iniciar uma citação, né? É como disse Platão, de todos os amigos selvagens, na verdade, os dois pontos servindo de início, de ponto, de ponte para que se faça a citação, ok? Já nas reticências, elas servem para várias coisas. 4 tópicos eu anotei aqui. Para indicar continuidade de alguma ação ou fato, era uma vez, geralmente começa na primeira página. Era uma vez, 3 pontos, aí vira a página, né? Aí a história continua. Depende, a banca FGV pede várias interpretações, vai depender do contexto em que a palavra esteja escrita. Nesse contexto que eu disse aqui, e para indicar a continuidade de um fato. Mas eu poderia citar vários contextos em que a palavra era uma vez, aliás, a expressão era uma vez, e esses reticências, podendo expressar diversas coisas, diversos contextos. Veja esses outros 3 aqui, contextos com reticência. Vim até aqui achando que... não, deixa pra lá. Sabe aquela pessoa que eu sei que não vai concordar comigo e não adianta discutir com ela? Sabe aquela pessoa que já tem um argumento cristalizado na sua cabeça e você desiste, você cansa, dá aquela preguiça de argumentar com outra pessoa? É essa frase aqui, ó. Vim até aqui achando que... deixa para lá. Esses reticências aqui, esses 3 pontos, vão indicar suspensão ou interrupção de alguma ideia. É uma desistência da continuidade do meu pensamento. Aí a banca pode cobrar de diversas formas. Pode-se deduzir que o interlocutor desistiu da argumentação. Aí lá, letra A, correta. Então tudo depende de como a banca está trabalhando isso aqui. Eu tenho uma suspensão de uma ideia, uma desistência. Tudo bem? Não há motivo para tanto mistério. Veja que quando eu fiz uma pausa aqui nesses 3 pontos e eu comecei com letra minúscula aqui, eu dou a ideia que fui enfático. Note que essa pausa causa um impacto grande para a última palavra.
Não há motivo para tanto mistério. A palavra mistério é pronunciada de uma fala só, de uma fonada só, de uma entonação só. E quem é responsável por isso é a pausa anterior. Portanto, as reticências aqui mostram uma ênfase em relação à palavra seguinte. Ela tem uma relação aqui enfática. Note que começou com letra minúscula porque foi uma continuidade da ação. Aqui não, houve a interrupção da ideia e começou uma nova ideia. Quando for continuidade, geralmente é quando é relação de ênfase, ele começa com letra minúscula, tá? Isso vai depender do autor. Eu disse que ela não era boa em português. Na prova ela tirou... esses 3 pontos aqui, ele vai suspender a ideia e pedir que o interlocutor interprete a continuação dessa frase. Na prova de português ela tirou bom. Se ela não era boa em português, ela deve ter tirado uma nota ruim. É um processo de dedução, eu não posso provar. Os 3 pontos deixam essa ideia suspensa, essa ideia em aberto, pedindo que o interlocutor interprete o que foi que ele quis dizer isso. Tudo depende de um contexto. Te mostrei os 4 contextos em que as reticências são usadas. Continuidade de um fato, interrupção de uma ideia, ênfase em uma palavra ou uma ideia, e aqui nós temos a dedução, o processo de interpretação final em aberto. Os parênteses, eles têm uma função semelhante à da vírgula, só que nós temos uma escala, segundo José Carlos de Azeredo, de importância, de chamar mais atenção. As vírgulas, os travessões, que a gente já vai falar dele, e os parênteses, eles têm uma escala de ênfase, segundo José Carlos de Azeredo. As vírgulas, elas isolam determinado elemento, que se quer dizer, isso aqui também poderia ser isolado por um par de vírgula, por um par de travessão ou um parêntese. Se a informação não é de suma importância, se não precisa de um breque maior quando você estiver lendo, nós usamos a vírgula. Quando a gente usa o travessão, o breque é maior, ele costuma chamar mais a atenção de quem está lendo. É tanto que se você bater os olhos em um texto e tiver um par de travessões isolando um termo, ele chama bem mais a atenção do que o par de vírgula. E o parêntese chama muito mais do que o próprio travessão. Consegue compreender? Nós temos essa escala de ênfase, segundo José Carlos de Azeredo. Eu não encontrei isso em outros autores, tá? Pelo menos não nos que eu li. Veja. Ele viajou neste sábado 18, está isolando o termo aposto 18. Aqui não é um aposto, como é que eu chamo isso? Aposto circunstancial? Sábado e 18 são 2 adjuntos adverbiais temporais e o segundo, além de ser um adjunto adverbial, é um aposto circunstancial. Ou seja, ele serviu para dar uma informação de quando é esse sábado. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, note que o parêntese aí está isolando o aposto da sigla IBGE. Beleza? Ótimo. No ponto de exclamação, aqui, dentro dele, não está na apostila de vocês, mas vocês podem anotar isso aí. O exclamação, ele tem um forte apelo sonoro quando é escrito. Tá? Portanto, olha gente, vai escrever uma dissertação argumentativa, não use exclamação. Você não precisa aumentar o tom. Entenda uma coisa, o ponto de exclamação, além de declarar alguma coisa, ele aumenta uma tonalidade. Se eu dissesse o seguinte, lê para mim essa palavra aqui, socorro, ponto final ali, fazendo uma declaração. Já pensou num prédio pegando fogo e tu diz, socorro. Ei, você que vai passando aí, socorro. Você não vai dizer isso, você vai dizer socorro, vai dar uma ênfase, vai aumentar a voz, vai gritar. É para isso que eu coloco o exclamação.
Vitor, eu já vi em gibi, em quadrinho, uma sequência de exclamações. Socorro! Essa sequência de pontos de exclamação, no gibi, na linguagem coloquial, é comum. Na norma culta isso não é possível, tá? Norma culta e um texto mais culto, não. Vitor, eu estou escrevendo um texto narrativo, a fala da personagem é uma fala coloquial. Posso colocar totalmente naquele contexto, você pode exagerar nas exclamações, tá? Mas tem gente escrevendo em textos cultos, né? Em textos jornalísticos, textos informativos, não use o exclamação. Bicho, esqueça o exclamação. Exclamação é grito, é entonação. Fica ligado nisso. João, volte aqui. Além de ser um ponto de exclamação, ele também pode separar um vocativo. Note que eu estou chamando João, volte aqui. Mas não é um João normal. João, volte aqui. Não é assim. João, volte aqui. Note que eu dei uma entonação. A exclamação, além de separar o vocativo, ele aumenta a tonalidade de voz. Fique atento. Não quero mais você aqui. Veja a diferença nessas duas frases. Não quero mais você aqui. Não quero mais você aqui. Eu tenho diferenças. A exclamação vem mostrar o aumento de som dentro de uma frase. Oxi, tá doida é? Oxi, aqui no Nordeste. Ou oxê. Aqui no interior do Ceará nós dizemos oxi. Oxi, menino, tá doida é? Não, depende, bicho, varia muito. Oxente, eu digo demais oxente. Oxente, e tu vai sozinha? Oxi. Quando a gente tá com muita pressa, a gente diz oxi, né? Tá doida, ao invés de tais doida, né? E é para isso, gente, que serve a exclamação. Já no interrogação, ele serve para fazer alguma pergunta, gente. Eu não tenho o que falar do interrogação. Quem fará o concurso este ano? Não acredito. É sério, vocês estão vendo aqui 2 pontos. Isso aqui pode, viu? Segundo a norma culta, interrogação seguida de exclamação ou vice-versa serve como ênfase, como reforço. Não acredito. É sério? Não quer dizer que realmente ela não acredita. Ela quer realçar a gravidade do que se diz. Já pensou? Aquele prefeito que tinha 1% de chance de ganhar. Aí você diz, não acredito. É sério? Bom, denota que ele acreditou. A expressão não acredito não é verdadeira. Não acredito, é sério? Ela acreditou realmente, só que ela quis dar uma ênfase à gravidade daquela situação. Aí se coloca exclamação, interrogação com exclamação. Isso aqui é permitido. Já no ponto e vírgula, gente, eu adoro demais o ponto e vírgula. Amo de paixão esse cara aqui. E ele é tão desprezado porque ele não é essencial ao texto, tá? Mas eu gosto demais. Em textos disjuntivos, aqueles textos que te mostram uma orientação para se fazer alguma coisa, regras de jogo, bulas de remédio, ingredientes de uma receita, deveria se usar de forma obrigatória em itens em enumeração de tópicos o ponto e vírgula. Uma xícara de trigo, ponto e vírgula, uma xícara de leite, ponto e vírgula, uma xícara de açúcar, ponto e vírgula, e o ponto final para encerrar a listagem. Ele serve em tópicos, costuma-se colocar esses pontinhos aqui, né? Serve para fazer a listagem. Nesse caso, eu não tenho como não utilizar. Eu tenho que utilizar o ponto e vírgula. Eu não vou botar uma vírgula aqui para separar tópicos. O ponto e vírgula é obrigatório nesse caso, em itens e enumeração. Agora, confira em textos diversos se todos têm esse item e enumeração. Não tem, não. Ela comprou cenoura, batatas, mamão, leite, ovos e trigo. Eu coloquei uma frase aqui, só que o ponto e vírgula nessa frase não é tão adequado. Deixa eu te mostrar o seguinte, é porque a frase era muito grande. Imagine uma listagem em que eu tenha vários itens em enumeração de longa extensão. Eu digo, ela comprou cenouras do alto da serra, do morro, do crato, vírgula. Aí bota um termo muito extenso. O ponto e vírgula serve como um step, é como se fosse uma alternativa à vírgula. Eu começo uma enumeração com vírgula,
E existem, meu Deus do céu, estou péssimo hoje. Eu tenho 4 itens em enumeração. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 termos. Entre o primeiro e o segundo, eu utilizei vírgula. Entre o segundo e o terceiro, eu utilizei o ponto e vírgula. Ele serve como uma alternativa à vírgula. Para que eu não enche e seja repetitivo nas vírgulas, o ponto e vírgula poderá vir entre 2 vírgulas. Veja bem, além do item enumeração, o ponto e vírgula serve para vir entre vírgulas. Muitos autores dizem que esse entre vírgulas são itens de grande extensão, tá? Só que eu encontrei exemplos como esse em Rocha Lima. Então, nós temos uma possibilidade. Vai lá, lembra. Qual é a regra do ponto e vírgula? Entre vírgulas. O ponto e vírgula serve como um step, como uma função de aliviar o excesso de vírgulas. Portanto, ele vem entre. Ela comprou cenoura, vírgula, batatas, ponto e vírgula, mamão, vírgula. Ou seja, o ponto e vírgula veio entre vírgulas. Aí eu tenho uma vírgula, ponto e vírgula, e não tenho mais vírgula não, né? Ovos e trigo. Vamos tirar esse e, vamos colocar uma vírgula aqui, né? Leite, ovos, trigo. Ou seja, ponto e vírgula entre vírgulas. Beleza? Ela era tão linda, mas ficou doente. Logo, ficou deformada, pobrezinha. O ponto e vírgula poderá ser usado para separar qualquer oração coordenada. Qualquer uma. Ah, Vitor, está separando uma oração coordenada explicativa? Posso colocar o ponto e vírgula? Posso. É lei. Só que costumeiramente nós só vemos, veja, nós só vemos o ponto e vírgula para separar as conjunções coordenadas conclusivas, tá? Principalmente antes de logo, portanto. Então saiba, o ponto e vírgula serve itens em enumeração de tópicos como uma alternativa à vírgula e separar orações coordenadas, principalmente, é isso que eu quero que você anote, principalmente nas conclusivas. Bicho, não usa numa coordenada, apesar de ser gramaticalmente correto, não usa não. Use somente nas conclusivas. Viu logo, viu portanto, viu por isso, coloque o ponto e vírgula em vez da vírgula, tá? É uma orientação para você escrever bem. O travessão, na sua visão mais clássica de uso, serve para iniciar a fala de uma personagem. Note, então ela disse os 2 pontos aqui, que serviu para anunciar a fala da personagem, e o travessão aqui marcando o discurso direto, ou seja, a fala de uma personagem. Essa é a principal função do travessão, iniciar a fala de um personagem, ou também dentro de um diálogo, trocar a fala de personagem, mostrar a permuta na fala das personagens. Querido, você já lavou a louça? Personagem 1. Sim, já comecei a secar, inclusive. Personagem 2. O travessão está sim mostrando a fala de personagens, mas também mostra a alternância entre personagens. Essa é a função mais comum para se colocar o travessão, mas existem outros usos, principalmente na troca da vírgula, uma função semelhante à da vírgula, que é esse item 4 aqui. Já eu volto para o 3. Dizem que a CESP, maior banca do país, é muito difícil. Note que a expressão maior banca do país é o aposto de CESP. Geralmente o aposto é formado por um par de vírgulas. Na verdade, esse par de vírgula poderia ser alternado por um par de travessões ou um par de parênteses. Essas 3 pontuações aqui seriam possíveis, tá?
serve para isolar um aposto. E para mostrar linhas, itinerários, né? Destino de um canto para o outro. Como é que está escrito aí? Indicar mudança, não. É um grupo de palavras em itinerários. Como se mostrasse um itinerário de uma cidade a outro, de um país a outro, né? Este ônibus faz a linha Fortaleza, Juazeiro do Norte, mostrar um itinerário de uma viagem. Só que eu peço a vocês muita atenção nesse item 4 em relação a isolar um aposto. É onde mais cai em provas. No discurso direto não cai tanto por ser tão simples. Tá bom? No último tópico a gente vai falar um pouquinho sobre as aspas. No seu primeiro caso aqui, a vizinha disse que ele lhe deu um sabacu. Sabacu aqui no Nordeste, na verdade sabacu é uma variação de savacu, que é um pássaro. Só que sabacu aqui no interior do Ceará quer dizer murro. É aquele murro bem dado no pé do vidro de outra pessoa, viu? Então, se ela lhe deu um sabacu, ela lhe deu um murro. Note que a palavra sabacu e não savacu, sabacu é uma gíria. Quando se coloca as aspas em uma gíria, em um texto, demonstra que quem o escreveu sabe que aquela palavra pertence ao uso popular, ao uso coloquial, não ao uso da norma culta. Ele colocou aquela sinalização para marcar o seu conhecimento dessa palavra fora do nosso idioma, somente no seu uso popular. Também se coloca as aspas para mostrar uma palavra de origem estrangeira, delivery, tá? Toma cuidado que algumas palavras já foram incorporadas ao nosso idioma, dispensando as aspas, beleza? Por exemplo, shopping. Eu não preciso mais colocar aspas em shopping, porque ela já foi incorporada ao nosso idioma. O francesismo abajur. Ninguém usa abajur, muito menos usar essa palavra. Mas antes era utilizada com aspas por ser um estrangeirismo, por ser francês. Hoje não, porque ela já se incorporou ao nosso idioma. Agora, palavras como, nesse momento de pandemia que a gente vive, né, ainda esses requisitos, nós temos o home office, que eu tive que trabalhar de home office. Home office é colocado entre aspas, tá? Não devo colocar porque ele ainda não foi utilizado, não foi ainda adequado ao nosso idioma. Gente, muitas vezes quando se quer escrever essa palavra de origem estrangeira, o texto digitado coloca em itálico, tá? Ou posso colocar umas aspas, porque é uma palavra de origem estrangeira. É tanto que lá em Portugal ele nem usa um home office, ele usa um teletrabalho. Ou seja, um trabalho pela tela, não é verdade? Palavra de origem estrangeira que não foi incorporada ao nosso idioma, você usa as aspas, beleza? Também serve para mostrar uma citação. Vamos botar de lado os entretanto, na apostila de vocês está sem um S. Na citação onde eu busquei também está sem S, não foi erro meu não. E partir logo pros finalmente. Essa linda frase do grande Odorico Paraguaçu, da obra clássica do Dias Gomes, O Bem Amado, tá bom? Então, serve também para marcar uma citação. É bom que você pense um pouquinho sobre esse processo de citação, que eu tenho algumas regras. Por exemplo, naquela frase de, eu acho que é Descartes, tá? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Coloquei as aspas aqui. Essa frase é uma unidade linguística de um só interlocutor. Quem disse isso foi, eu acho que foi Descartes, bicho. Dá uma olhadinha aí, comenta aqui embaixo quem é o autor dessa frase, tá? Se eu não me engano é Descartes. Vamos supor que seja, penso, logo existo. Como essa frase é somente de um autor, o ponto final é colocado dentro quando for um só autor, tá? Penso, logo existo, ponto final dentro. Se for uma paráfrase, ou seja, se eu reescrever essa frase, pensa o seguinte, uma pessoa vai escrever uma dissertação, eu estou criando aqui um contexto para eu colocar esse ponto fora. Uma pessoa vai escrever essa redação. Vitor Linardi usou essa frase de Descartes na apostila dele. Ele disse o seguinte, ó, penso, logo existo. Grande
pensamento de Descartes. Grande pensamento. Pronto, fechei aspas. Vitor Linardi transformou uma frase de Descartes. Pensa comigo. Aí você, aluno, vai pegar a frase que Vitor citou na apostila dele. Você é o terceiro autor. Você vai escrever na sua redação uma frase de Vitor modificada de Descartes. Portanto, você, quando for escrever a frase, você vai colocar entre aspas, porque essa frase não é sua, é uma citação de Vitor Linardi, e Vitor Linardi pesquisou uma fonte de Descartes. Ou seja, dentro dessa frase, eu tenho dois autores, um de Descartes e um de Vitor Linardi. Como eu possuo dois autores, o ponto vai para fora. Vitor, isso é válido em prova, a FGV já cobrou isso aqui, tá? Vitor, cai muito? Cai quase nada, só vi uma questão abordando isso, mas é um conceito que você aprende para a vida, tá bom? Gente, tchauzinho, vamos fazer a atividade aí e boa sorte!